A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus? Hoje nós vamos fazer o quarto áudio sobre o estudo O Olhar e a Sua Queda, né? Estamos esmiuçando bastante esse trabalho de que quando a gente olha as coisas do mundo e desejamos, irmãos. E às vezes não entendemos por que certas pessoas são muito ricos e zombam de Deus. E parece que eles não têm apertos na sua morte. Parece que eles não têm problemas. Parece que nada julga eles, mas existe sim. Para tudo há uma justiça, né? Às vezes você pode estar dizendo aí agora assim, mas pastor, e essas pessoas que são da igreja e roubam e enganam? Eu canso de ensinar isso nos meus cafezinhos, né, irmãos? Há uma passagem lá em Gênesis, quando Noé plantou uma vinha e ele embebedou-se da vinha, ele ficou bêbado. E ele ficando bêbado, ele se despiu, ficou nu. E o seu neto olhou e riu dele, né? E aí ele, amaldiçoou ali a sua família, né? Aquele que estava olhando ele nu. E o que aconteceu? Os filhos dele apareceram. Os filhos dele apareceram e não olharam para a nudez do seu pai. Eles viraram o rosto de lado, pegaram um pano e foram até a direção do seu pai para cobrir a nudez de seu pai. Por que eu estou te dizendo isso? Porque geralmente quando alguém faz alguma coisa errada na igreja, a primeira coisa que todo mundo quer fazer é espalhar para o mundo. E não devemos pregar desgraças, devemos pregar bênção. Ainda que um irmãozinho tropece, ainda que algum irmãozinho caia no erro, quem vai julgá-lo é Deus. Você tem que tomar cuidado com o que está escrito em Mateus capítulo 7, porque na mesma medida que você julga, na mesma medida você será julgado. Então se um irmãozinho errou, tropeçou, ore por ele, cubra a vergonha dele, mas não mostre a vergonha dele para os outros. Por que você vai espalhar a notícia? Isso é pregar contra a obra de Deus. Sei do que estou falando porque sou dirigido pelo Espírito Santo, não sou dirigido pelo Espírito humano. Amém? Então preste bem atenção, que quando uma pessoa comete erro aqui, mas tal pastor tá roubando, olha lá o carro que ele tem, olha o avião que ele tem, olha as coisas que ele comprou. Irmãos, quem vai dar conta disso é ele, Deus. Se ele está usando o dinheiro dos fiéis, ele vai dar conta para Deus, não é para você, você não tem nada a ver com isso. Ore a Deus para você tomar conta da sua vida, porque da dele cuida Deus. Então, chegando no último dia, ele vai querer entrar no céu. E se ele realmente estava em erro, Deus vai falar para ele: apartar de mim porque não vos conheço. Mas por que o Senhor não me conhece, sendo que eu preguei, sendo que eu profetizei, sendo que eu ministrei cura, louvei? Por que o Senhor não me conhece? Jesus vai falar para ele: apartai de mim, porque não vos conheço, porque praticais a iniquidade. Então, irmãos, vigia, não julgue os outros, ore pelos outros. Amém? Cafezinho com Jesus. Bom, quarto áudio hoje, o olhar e a sua queda, Salmos 73. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, Salmos 73. Vamos lá. E o Salmo 73 eu não vou lê-lo, né? Porque já estamos lendo bastante sobre ele. Ele fala ali sobre Asaf. Nós encontramos no versículo 3 o porquê Asaf estava tropeçando. Porque os seus olhos estavam sobre os ímpios que eram soberbos, e ele começou a invejá-los, começou a desejar a ter o que eles tinham, desejou a fazer o que eles faziam, né? Ontem nós mencionamos Mateus 6,33, dá uma olhadinha, vamos lá? Mateus 6,33, Mateus capítulo 6 e verso 33 vai dizer assim, olha só: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí você perguntaria assim, mas o que é isso? O que é essas coisas que vão ser acrescentadas? Geralmente todo mundo quer falar esse versículo, mas sem mencionar o restante. Ajuntar um tesouro no céu. Olha o título que está nessa mensagem: o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Todas essas mensagens estão aqui entre o versículo 19 e até o 33. Então você tem que entender bem o que Jesus está falando aqui. Quando ele diz aqui, ajuntai tesouros no céu, quer dizer, é para buscar primeiramente o reino de Deus. Se você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, aí todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é essas coisas? Essas coisas estão enquadradas em Mateus 6, 25 e 26. 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer. Por que você se preocupa tanto? Calma. Ou pelo que haveis de beber. Ei, relaxa.
Jesus está no comando ainda, ele não perdeu o controle. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Calma. Quando eu preciso de alguma coisinha, eu falo: Senhor, me dê condições para que eu possa comprar um terno, porque eu estou precisando. Me dê condições para que eu possa comprar um sapato, porque eu estou precisando. Amém? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Verso 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem andam, nem ajuntam em celeiros. Quer dizer, as aves, elas não plantam e nem colhem, e nem ficam ajuntando em celeiros. Mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então fica aí a dica. Peraí, você não tem mais valor do que uma andorinha? Você não tem mais valor do que uma águia? Você não tem mais valor do que um gavião? Você tem, não tem? Você acha que Deus vai alimentar eles e deixar você com fome? Não. Se você buscar primeiramente o reino de Deus, isso não vai falhar para você. Por que eu estou trazendo essa mensagem para você? Porque os seus olhos não podem estar na soberba do homem. Tá entendendo? Então, o comer, o beber e o vestir, e se o desejo vem além disso, é muito perigoso. Vou dar um exemplo. Tem um homem que mora com a sua esposa e um filho só em uma casa, mas ele possui 10 quartos e 4 carros na garagem. Para que tudo isso? Isso é soberba da vida. Se procurar viver a soberba da vida, perece. Então vamos lá. Como entender o que Deus passou para Asaf dentro do templo? Para ele dizer que entendeu. Porque quando Asaf entrou dentro do templo, né? Ele disse que entendeu o fim deles. Lá em Salmo 73. Ele disse que entendeu. O que foi que ele entendeu? Deus me deu esse mistério enquanto eu fazia esse estudo, meus irmãos. Veja, vamos ler lá, Salmo 73, 17. Vamos lá, Salmos 73. Glórias a Deus por isso. Salmo 73, verso 17, ele diz assim, ó: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Opa, peraí, então ele entrou, né? Mas quando ele entrou lá, Deus me revelou o que aconteceu com ele. Eu vou juntar 2 versículos para você ter uma bela compreensão. Eu vou juntar Salmo 73, 17 com Lucas 12, 20 e 21. Compreendeu? Vamos lá. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. E Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, o que ele entendeu? Deus mostrou para ele, sem mostrar versículo, mas Deus mostrou para ele que é louco aquelas pessoas que ajuntam tesouro para si, mas não é rico para com Deus. Sabe aqueles milionários que estão lá fora? Eles não são ricos para com Deus. Eles são pobres. Sabe por quê? Porque tem tudo aquilo e não tem o Espírito Santo. Não está buscando a sua salvação. Então não adianta juntar tesouros na terra, onde o ladrão, a traça, minam e roubam. Mas juntar tesouros na onde? No céu. Portanto, quando buscamos a Deus, ajuntamos tesouro na onde? No céu. E quando não buscamos a Deus, ajuntamos tesouro na onde? Na terra. Não é assim? Todo mundo naquela ganância? Todo mundo quer ter um emprego, conquista um emprego, se endivida, não tem como pagar as dívidas, fica com o nome sujo. Não consegue limpar o seu nome, fica sujo na praça, fica devendo e fica ali, ó, sempre com uma coisa atrás da outra, piorando a sua vida. Isso foi o que Asaf entendeu dentro da casa de Deus. E assim você hoje tem a escolha para não desviar os seus passos. Então, meus irmãos, vocês têm que compreender que o mundo vai aparecer com 3 tipos de tentações para você: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E eu expliquei que a concupiscência da carne são os desejos e apetites sexuais, meus irmãos. E a concupiscência dos olhos são os desejos de bens materiais. Quando colocamos os nossos olhos ali nas coisas do mundo, começamos a desejar aquilo. Então aquilo vira uma concupiscência, um pecado sobre nós, né? Eu expliquei isso para vocês. Espero que vocês lembrem dessas coisas. Espero que vocês entendam. Mas, irmão, eu não lembro. Eu perdi esse áudio. O que é concupiscência? Concupiscência é a cobiça de bens materiais ou anelo de prazeres sexuais. Isso é uma concupiscência. Então, a concupiscência da carne é uma cobiça. Tá vendo? A concupiscência dos olhos é um anelo, é um desejo. E a soberba da vida, irmãos? O que nós aprendemos sobre a soberba da vida é o desejo por posição ou estar acima de outros. Tá entendendo? Então, na realidade,
Asaf, ele pecou, não foi pela concupiscência da carne, mas ele pecou pela concupiscência dos olhos, quando ele olhou e desejou as coisas, os bens materiais que estavam ali na vida do ímpio, a maneira que o ímpio estava vivendo, né? E junto com esse se agrupou a soberba da vida. Então ele acabou só pecando naquilo, no pensamento, mas ele foi para a casa de Deus para buscar uma resposta, e Deus deu a resposta para ele. Conclusão: antes que os seus pés desviassem. Vamos ler? Salmo 73, verso 3. Verso 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Olha só, irmãos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele usou a palavra ao ver. Ele não ouviu, ele viu. Ele colocou os olhos. Hoje, você pode estar olhando muito para posições de pessoas. Tem muitas pessoas, irmãos, que vai pecar, sabe, na soberba da vida, desejando posição. Tem pessoa que tá doido para tomar a posição do outro, tomar o lugar do pastor, tomar o lugar do gerente, tomar o lugar de fulano, ciclano e beltrano. Quer dizer, ele tá na soberba da vida, desejo por posições ou estar acima de outros. Outras pessoas estão o quê? Na concupiscência dos olhos. Eles têm desejos por bens materiais. E outras pessoas, muito mais cristãos também, estão na concupiscência da carne, os seus desejos e apetites sexuais, meus irmãos. Não olhe para a esquerda. Não olhe para a esquerda. Por quê? Porque se você olhar para a esquerda, 1000 cairão a seu lado. Nem olhe para a direita, onde 10.000 cairão também. Salmos 91, 7. Mas olhai para o alto, para os montes, é de onde virá o teu socorro. Salmos 121, 01. Amém? 121, 1. Olhai para o alto, para os montes, que é de onde virá o teu socorro. E o teu socorro vem de quem? Vem do Senhor, irmãos. Acredito eu que com todos esses estudos aqui, você compreendeu. Foram 4 áudios. Acredito que você compreendeu bem que Asaf quase desviou, porque os seus olhos foram para as coisas pecaminosas. Tire seus olhos do mundo e ponha seus olhos no alto. Não olhe para a esquerda e não olhe para a direita, mas olhe para o alto, que é de onde virá o teu socorro. E o teu socorro vem do Senhor. Não dê lugar para essas coisas do mundo. Pessoas que olham para mulheres, pessoas que olham para homens, pessoas que olham para os prazeres da vida, para as posições, para a riqueza, para os bens materiais, e acabam desviando de Deus. Então, procure hoje ser bênção, olhando para Deus. Amém? Não tire seus olhos dele. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quero passar aqui alguns abraços, irmãos, e agradecer ao Senhor por essa linda e rica oportunidade. Primeiro, quero agradecer muitas crianças que estão aí ouvindo o Cafezinho com Jesus, irmãos. Eu estou muito feliz, porque o cafezinho está alcançando as crianças já chegam assim acordando as mamães, os papais, querendo ouvir o cafezinho, né? Você que estuda a palavra de Deus acompanhando o cafezinho, obrigado. Você que todas as manhãs ouve um cafezinho, ou até mesmo antes de ouvir, já envia para outras pessoas. Muito obrigado. Deus recompensará vocês. Amém? Quero mandar um abraço aqui para aqueles ouvintes, irmãos, que estão sempre me abençoando. Pela honra e glória do Senhor Jesus, que Ele cresça e que eu diminua. O canal do Cafezinho com Jesus está crescendo. A página do Facebook no Cafezinho com Jesus está crescendo. Os irmãos aqui no WhatsApp recebendo o Cafezinho com Jesus está crescendo. Deus abençoe, irmãos. Quero mandar um abraço para a minha igreja, que congrego, é a minha igreja. O nome da minha igreja, irmãos, é Igreja Pentecostal A Casa do Senhor. E os meus 2 pastores, meus amados pastores, né? O pastor Jefferson, presidente da obra, e o pastor Silvio. Meu grande abraço a eles, né? E a todos da minha congregação, que tem muitos irmãos ali que estão me ouvindo, que estão seguindo também a palavra de Deus. Muito obrigado aos presbíteros, os diáconos, os obreiros, as diaconisas. Deus abençoe a todos. Ao grupo das irmãs, das crianças, a todos que têm ouvido a palavra de Deus. Eu, pastor Alex, agradeço a minha congregação, a minha igreja, Igreja Pentecostal, a Casa do Senhor. Amém?